Olá, meus queridos, nós estamos iniciando mais um culto, o estudo da UJAC. Nós vamos fazer uma pequena pausa essa semana, lembrando que nós estamos estudando os personagens de Gênesis, mas hoje, devido à semana e à comemoração que se faz nesse período, nós vamos estar fazendo um pequeno estudo, um breve estudo e reflexão sobre a Páscoa e sobre a importância da Páscoa como memorial da justiça e da misericórdia de Deus. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso e eu queria que vocês estivessem me acompanhando, estudando na casa de vocês, participando disso também, fazendo isso junto com o culto familiar de vocês. Estarei aproveitando essa oportunidade para conhecerem um pouco mais sobre a história da humanidade pela perspectiva de Deus. Antes de nós lermos, vocês podem estar abrindo em Êxodo, a partir do capítulo 11, nós vamos fazer alguns recortes, nós vamos pegar alguns trechos e fazer algumas análises para podermos entender a importância da Páscoa dentro do que nós nos propomos a apresentar. Queria que vocês orassem comigo para que a gente pudesse estar fazendo isso e iniciando. Pai querido, eu venho te agradecer pela tua palavra, por ela ter chegado até nós, por tu ter capacitado pessoas, ter inspirado pessoas a escrevê-la, para tu ter movido pessoas a escrevê-la, ter, Pai amado, movido, Pai amado, pessoas a preservá-la, a traduzi-la, Pai amado, que tu tem, Deus, de modo a que ela chegue até nós para que nós possamos ler, entender e sermos edificados e transformados pela tua palavra, Deus. Que a cada dia nós possamos, Pai amado, nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus através dela. E que nós saibamos a importância, Deus, de lembrarmos a nossa história, quem nós somos e o que tu fez por nós. Que esteja falando conosco nesse momento através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de Páscoa, nós automaticamente nos remetemos a Jesus Cristo, e nós estamos certos em fazer isso. Ele é a nossa Páscoa definitiva, ele é a redenção definitiva de todos os homens. Mas só que a história da Páscoa ela começa bem antes, até porque a própria salvação dos homens ela começa antes da fundação do mundo. Mas Deus ele introduziu, através do povo de Israel, o conceito e a ideia de Páscoa, de modo que eles já tivessem a intenção de entender o que Deus faz conosco e como Deus faz nossa redenção em Cristo Jesus. Então, quando nós vamos falar de Páscoa, nós estamos falando ali de Êxodo, o livro de Êxodo, especificamente no capítulo 11. E como eu falei, nós vamos estudar a importância da Páscoa, do memorial da Páscoa, como memorial da justiça e da misericórdia de Deus. E nós vamos entender a questão do porquê da justiça. E nós vamos olhar primeiramente para Êxodo, capítulo 11, a partir do verso 4 do capítulo 11. E vai nos apresentar o aspecto da justiça de Deus sendo derramado sobre os homens, especificamente sobre o povo do Egito. Então eu queria que os irmãos me acompanhassem ali em Êxodo, capítulo 11, verso 4. E diz assim: Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Verso 8. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença de Faraó. A história da Páscoa ela tem início na libertação do povo de Israel da escravidão. Nós temos que apenas fazer uma recapitulação. Os filhos de Jacó desceram ao Egito para fugirem ali da fome do período de José. Nós vamos ver isso no final do livro de Gênesis, a partir do capítulo 47, a gente vai ver essa descida do povo ali para o Egito. E eles vão passar ali 400 anos, e eles vão se multiplicar.
eles vão se tornar numerosos. Eles chegam ali em aproximadamente 77. E quando passar esses 400 anos, eles já vão ser uma nação grande, uma nação forte. E os egípcios vão começar a ter medo. E vai haver uma passagem de governo. O faraó que conheceu José morre. E sucessores depois dele são destronados. Há uma série de conflitos dentro do território do Egito. Um grupo semita, um grupo que tem certas similaridades de parentesco com os israelitas, eles vão até o Egito e eles dominam o Egito, e há essa turbulência de mudança política. Só que depois de aproximadamente 400 anos, os egípcios nascidos e a etnia dos egípcios, eles conseguem novamente tomar o poder, eles conseguem expulsar os Hicsos ali do território deles, só que eles passam a olhar, essa nova dinastia que surge, ela passa a olhar para o povo de Israel com medo, com temor. O livro de Êxodo, capítulo 1, ele vai apresentar isso logo no início. Eles começam a olhar com medo dos israelitas. Ele chega inclusive a dizer, se eles se tornarem grandes e numerosos, eles podem se juntar com os nossos inimigos. Isso é, os Hicsos, ali aproximadamente em 1445, 1447 a.C. Então, eles tinham muito medo dos israelitas. E eles começaram a perseguir, a oprimir, e eles colocaram o que chama de dura cerviz, eles imporam uma escravidão pesada sobre os israelitas. De modo que Deus, em atendendo o clamor dos israelitas, e Deus, cumprindo o período do povo de Israel ali, no Egito, Deus já tinha profetizado isso a Abraão, ele vai enviar Moisés. E nós vemos ali a história de Moisés até o capítulo 3, mais ou menos, e a ida de Moisés em busca da redenção do seu povo, e Deus ele endurece o coração de Faraó. Na verdade, nós vamos ver no decorrer das pragas que por 5 vezes o Faraó persevera em manter seu coração endurecido, e por outras 5 vezes Deus endurece o coração do Faraó. Então Deus ele age com sua justiça ali sobre o povo do Egito, pelas várias injustiças que o povo do Egito tinha cometido contra os israelitas e contra Deus, pela sua idolatria. E nós vamos aprender hoje que as 10 pragas elas eram, na verdade, um juízo contra os deuses do Egito. Era a luta de Deus contra os deuses do Egito, para mostrar que os deuses do Egito não eram nada, que os deuses do Egito não tinham poder sobre ninguém, muito menos sobre o povo de Deus. Então Deus, ele decide derramar sua 10ª praga. Ele já havia derramado até aqui o momento onde nós lemos 9 pragas, e essas são as 10 pragas do Egito. Elas são um evento muito famoso, e ele inclusive é mencionado várias vezes na cultura pop, na cultura popular, e em várias produções cinematográficas, há referência a essas 10 pragas do Egito. E até aqui nós tínhamos visto 9 pragas. E cada uma dessas pragas era um atentado contra uma divindade egípcia. Nós vimos ali o Nilo se convertendo em sangue, e os egípcios eles tinham o próprio Nilo como um deus, uma divindade, assim como divindades auxiliares que protegiam o Nilo. Nós vemos ataques à colheita, que representava justamente o ataque aos deuses que protegiam a colheita, o ataque aos animais, um ataque às pessoas e às autoridades. E nós começamos a ver esse ataque, nós vemos que em determinado momento os magos do faraó, os magos do Egito, e que no verso 8 do capítulo 11 eles são retratados como conselheiros, são justamente as pessoas que chegavam para Faraó e diziam: mas o Senhor não pode dar o braço a torcer pelo pecado, pela resistência e ceder aos desejos do povo. O Senhor não pode ceder, porque senão o Senhor vai estar mostrando que nossos deuses são mais fracos, e o Senhor, como Faraó era considerado o Deus vivo na terra, o Senhor, como o Deus vivo na terra, vai se render a uma outra divindade.
E o que Deus estava querendo apontar era justamente a fragilidade e a inutilidade dos deuses do Egito. Enquanto para os israelitas a Páscoa é a libertação definitiva da escravidão, para os egípcios ela era mais dura, a mais terrível, a mais severa praga e o mais tenebroso ataque de Deus contra os egípcios e contra o faraó. O faraó, tido como uma divindade, agora, né, ele se mostrava impotente diante da verdadeira divindade de Deus. A morte do seu primogênito, o primogênito seria aquele que deveria assumir o trono, aquele que deveria suceder, aquele que se tornaria o Deus vivo na terra, era impotente diante do Deus vivo dos céus e da terra. Vemos que a 10ª praga nos lembra de todas as atrocidades dos egípcios. Olhando em Êxodo 1, 22, nós vamos ver que os egípcios fizeram a mesma coisa com os israelitas, há 80 anos atrás, antes da vinda de Moisés, por exemplo, em que os egípcios eles jogavam os filhos, homens dos hebreus, no rio para se afogarem. Então a Páscoa ela se mostra como um memorial do juízo de Deus sobre o pecado, sobre a justiça de Deus, sobre toda a impiedade. Deus, nós vamos ver no capítulo 12, que Deus desce, né? Verso 4 do capítulo 11, Moisés vai dizer exatamente isso, né? Assim diz o Senhor, passarei por todo o Egito. Deus é quem viria executar pessoalmente essa justiça, esse juízo. E aí nós vamos partir para o próximo ponto. Nós vamos entender a Páscoa como um memorial da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Deus estava descendo no Egito para executar sua justiça. Para os israelitas, passaria com sua misericórdia. Não por causa da bondade deles, mas por causa da bondade e a misericórdia do Senhor. Moisés ele vai deixar isso claro em Êxodo 34, 6 e 7, em que ele vai dizer que o Senhor é Deus bondoso e misericordioso por até 1000 gerações. Então a bondade de Deus dada a Abraão, a Isaac e a Jacó ainda valia sobre o povo de Israel também e sobre os propósitos de Deus para o seu povo. E nós vamos ver ali em Êxodo capítulo 12, seguindo já a partir do verso 1. O Senhor se dirige a Moisés e Arão dizendo, verso 1 do capítulo 12, e o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro dia do mês de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerem o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todo o primogênito, tanto o homem como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não o atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como um decreto perpétuo. Então nós vemos que enquanto o povo do Egito e o faraó resistia
endurecia o seu coração. O verso 9 do capítulo 11 vai dizer que o Senhor, ele endureceu o coração para que ele completasse o juízo dele sobre o Egito. O povo era preparado para ser purificado e para ser redimido pelo Senhor através do Cordeiro Pascual. E é interessante destacar que eles deveriam estar prontos. Prontos para receberem do Senhor, prontos para serem libertos do Senhor. E isso se tornaria um memorial para todas as gerações. Isso deveria ser lembrado. Isso é parte fundamental da identidade do povo de Israel, dos judeus, como hoje nós conhecemos. Em um próximo ponto, ainda dando continuidade sobre a misericórdia de Deus, nós vemos a Páscoa como um memorial do que nós não merecemos. Nós vemos no capítulo 12, do 1 ao 14, que a Páscoa é um memorial da misericórdia de Deus. E um dos conceitos usados sobre a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. E a Páscoa também é um memorial daquilo que nós não merecemos. Quando você olha para o povo de Israel, no decorrer de Êxodo, Levítico e Números, você vai ver que ele não era um povo merecido. Como eu falei anteriormente, o povo de Israel não estava sendo poupado porque eles mereciam, porque eles eram bonzinhos, porque eles não tinham pecado. Se você olhar, os mesmos membros, os mesmos israelitas que foram poupados por Deus em Êxodo 2, são os mesmos que murmuraram contra Deus durante toda a jornada, desde que saíram do Egito. Logo no Mar Vermelho eles começam a murmurar. Você vai ver que em Êxodo 32, os egípcios, os israelitas que constroem o bezerro de ouro, são os mesmos que saíram do Egito, são os mesmos que foram poupados. Eles não eram tão bonzinhos assim. E ainda se entregaram à orgia. Paulo, quando ele vai dar o exemplo dos israelitas, lá em 1 Coríntios, ele vai falar exatamente isso, que eles criaram um bezerro de ouro e se entregaram à orgia, se entregaram à farra. São esses mesmos israelitas que às portas da terra prometida, lá em número 14, eles se rebelaram contra o Senhor. Eles chegaram a dizer, inclusive, que deveriam escolher outros líderes para levarem eles de volta para a terra do Egito. O povo de Israel não era bom. E como vemos, eles estavam corrompidos por 400 anos de idolatria no Egito. O que garantia ao povo não morrer era o sacrifício. E, obviamente, o que ele tipificava. Vamos ler lá Êxodo 12, verso 23. Quando eu passar pela terra para matar os egípcios... verso 23 do capítulo 12. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O que garantia era o sangue, marcando. Foi o sangue que foi derramado. O que garantia foi o que ele representava. A celebração da Páscoa representa bem mais do que a libertação do Egito. Ela representa o resgate feito pela propiciação, feito pela substituição daquele que foi morto. Primeiro o Cordeiro, lá em Êxodo, e depois Cristo, lá no Novo Testamento. Ao celebrarem a Páscoa, os israelitas estavam afirmando a sua fé de que Deus estava na iminência de intervir em favor deles. Por isso eles deveriam comer às pressas, como nós lemos. Eles deveriam comer prontos para partir, porque eles criam que aquilo que Deus prometeu, ele iria cumprir. E continuando, nós vemos a Páscoa como um memorial para todos os povos. Por quê? Nós vemos que a Páscoa ela foi criada num contexto de um derramar da ira de Deus. Essa era a realidade. Deus estava indo para executar justiça. E ao descer ali, ele veria o povo de Israel. E ele sabia que o povo de Israel também era pecador. Só que ele tinha escolhido o povo de Israel. E o que era necessário? Era necessário propiciação. Então Deus enviou a ordenança e os preceitos de matar o cordeiro no lugar
daqueles que deveriam permanecer vivos. Exatamente isso que Cristo faz. Ele morreu em nosso lugar. Ele é nossa propiciação. Mas em referência a pecado, diferença de mim, pastor, dos irmãos da igreja, de você que está me vendo, de você que não é membro da igreja, não existe nenhuma diferença. A única diferença de mim para você que talvez não é cristão é que eu já recebi a Cristo Jesus como meu Salvador. É que eu entendi e eu me rendi ao que Cristo fez por mim. Eu me submeti à ação salvadora de Cristo. E a mesma coisa oferecida para você hoje. E é exatamente isso que nós vamos ver. A Páscoa ela não foi feita somente para os israelitas. Ela foi feita num momento histórico, mas futuramente Deus já previa que outras pessoas iam querer participar. E outras pessoas poderiam participar. A Páscoa ela não era exclusiva dos israelitas, mas era exclusiva do povo da aliança. Vamos entender melhor? Olhem lá no capítulo 12 de Êxodo, o verso 48. Quando o estrangeiro residente que entre vocês quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que se circuncidar. Terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família, então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Participar da Páscoa significava participar do povo da aliança. E uma das marcas da aliança que Deus já tinha estabelecido era justamente a circuncisão. Era justamente o ato de cortar lá o prepúcio do pênis aos 8 dias de nascido. E Deus, ao instituir a Páscoa, ele abria aqui a concessão de que aqueles que rejeitassem o pecado, aqueles que rejeitassem a cultura profana da sua época, a idolatria e a cultura de exaltar homens, de exaltar estátuas, de rejeitar a Deus, não poderia. Mas se esse rejeitasse todas essas coisas e aceitasse, se submetesse ao Senhor e à aliança do Senhor, esse poderia participar. Esse já não seria mais estrangeiro. Melhor dizendo, ele seria estrangeiro, ele não seria nascido israelita, ele não seria nascido dentro da etnia dos israelitas, mas ele faria parte do povo da aliança, porque ele se submeteu à aliança do Senhor. Perceba que ela não era proibida a estrangeiro, mas sim ao incircunciso. A circuncisão era a marca do corpo, mostrando que o homem estava rejeitando a sua cultura, seus deuses e reconhecendo a Deus como o único e verdadeiro Deus. Isso é, mesmo não sendo israelita, se tornava parte do povo da aliança através da sua escolha. Representando que a misericórdia de Deus nunca esteve velada somente a uma etnia, mas que através da etnia dos israelitas, a misericórdia de Deus ela era anunciada e celebrada a todos os povos em que estavam acessíveis a eles. E por último, nós vamos perceber na história de Êxodo que a Páscoa ela é um memorial para nos lembrar que nós pertencemos ao Senhor. Vamos lá para capítulo 13 de Êxodo, a partir do verso 11. E Deus fala assim ao povo de Israel: depois que o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês como jurou aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria de jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os filhos de vocês. Verso 14. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significa isso? Diga-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todos os ventres, todo o ventre, e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será um sinal em sua mão
e um símbolo em sua testa de que o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. O resgate feito por Deus ao povo de Israel se tornava propriedade de Deus para sempre. E a Páscoa lembraria isso às gerações seguintes. E olhando sobre o que é um memorial, o memorial ele vem carregado com uma história, com um contexto, com a transmissão de valores e princípios que são passados de uma geração para outra, que são passados de pessoas para outras, como uma lembrança de algo que nós não vivemos. Imagine que você tem sua lembrança da sua infância, você tem a lembrança do ano passado, você tem a lembrança da semana passada, você cria lembranças. Mas o memorial, ele é aquele, pode ser um rito, pode ser um símbolo, mas o memorial é aquilo que transmite a você uma lembrança de algo que você não viveu, mas do qual você faz parte. Ao celebrarem a Páscoa, os israelitas estavam transmitindo essa lembrança da justiça de Deus por eles e para eles, e da misericórdia de Deus para com eles também. Eles passam a entender que através da Páscoa eles pertenciam ao Senhor. E assim nós somos também. A Páscoa nos lembra de que o juízo de Deus, que permanece sobre todos os pecadores e que vai ser derramado. O juízo de Deus foi derramado no Egito e que vai ser derramado sobre aqueles que endurecem o seu coração para Deus, assim como o Faraó. João 3:18, deixa eu só recapitular aqui, dar a referência certa para vocês. João 3:18, exatamente, ele diz exatamente isso. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, esse é o julgamento. Aquele que não acredita na palavra de Deus, aquele que não acredita no testemunho de Cristo Jesus, ele continua condenado. E a condenação será derramada sobre ele. Esse assume o mesmo lugar do Faraó e dos egípcios, de ao ouvirem a palavra de Deus, resistem a ela. E o povo de Israel é justamente aquele que acredita. Você quer ver? Êxodo 12, verso 28. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Depois que eles receberam as instruções de como deveria ser a Páscoa e de como eles deveriam fazer o sacrifício, eles cumpriram conforme eles tinham recebido. Isso é, eles acreditaram que Deus iria derramar o seu juízo. Eles acreditaram no juízo do Senhor. E eles queriam fugir do juízo do Senhor. Eles queriam escapar do juízo do Senhor. E a Páscoa também nos lembra de exatamente disso. Que a misericórdia de Deus está sobre todo aquele que se rende a Deus, que recebe a Cristo Jesus como seu sacrifício, como o sacrifício definitivo. Atos 12, 28 fala isso. E Êxodo 12, 28 fala isso. E Atos 2, ele vai dar uma explicação semelhante. Leamos lá comigo. Atos 2, 37, vai dizer assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Aqui nós estamos no primeiro discurso, na primeira pregação de Pedro, logo após o Pentecoste. E após eles ouvirem as palavras dos apóstolos, após eles ouvirem o testemunho de Pedro, eles ficaram desesperados. A ideia aqui é que provavelmente eles talvez até tivessem interrompido Pedro no seu discurso e eles disseram: irmãos, que faremos? A condenação do Senhor está sobre nós, o juízo do Senhor está sobre nós. E o verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Cristo é o nosso sacrifício definitivo. E nós devemos sempre nos lembrar que sem Ele nós não seríamos nada.
A Páscoa nos lembra que todo cristão pertence a Deus e que foi comprado com o sangue de Jesus. Todos nós somos resgatados por Jesus. Todos nós somos como o primogênito que é resgatado pelo Cordeiro Pascual. A Páscoa como memorial deve nos fazer refletir sobre o nosso pecado, sobre a condenação que nos é merecida. Mas devemos concluir a nossa reflexão sobre a Páscoa com a alegria de que Cristo recebeu sobre si a nossa condenação, para que nós recebêssemos a vida dele. E a sua ressurreição nos traz a esperança da vida que ele nos deu. Porque se Deus devolveu a vida para Cristo, ele também dará para nós através do sacrifício de Cristo. E a vida que ele nos dá, ela jamais terá fim. Amém? Meu desejo é que vocês reflitam sobre isso, que nós possamos ser acrescentados pelo testemunho de Cristo a cada dia. E que a cada dia nós possamos testemunhar e transmitir isso com nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Deus, que ela é viva, que ela é poderosa, que ela é eficaz e que ela é tremenda sobre nossas vidas. Ela nos mostra a verdade sobre quem nós somos, sobre nossa condição condenada, sobre nossa condição caída, perdida, e sem nenhuma, Deus, condição de sermos resgatados. Nosso desejo, Pai amado, é que nós possamos entender a cada dia mais o sacrifício de Cristo. Meu desejo é que cada um que escute, que ouça isso, que veja isso, e não tenha te recebido ainda, que receba pela ministração do Espírito Santo, pela ministração da Tua Palavra. Que cada um aqui venha estar buscando ser a cada dia mais semelhante com Cristo. Que cada um venha estar, Deus, praticando, Deus, a nova vida que Tu nos tem dado. E estarmos sempre prontos, Pai amado, para seguirmos em frente, em direção à Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.